Vamos lá, atenção editor, sonora com o Dr. Rodrigo Borsato, ele é neuropsicólogo, vai falar um pouquinho dessa parte de abuso sexual infantil, algumas questões relacionadas também à violência infantil contra crianças, né, doutor? Os números em São José dos Campos que assustam, né, pelo aumento, principalmente entre 2023 e 2024, tivemos aí um salto, né, nesses dois casos específicos. Bom, a criança passa pelo conselho tutelar, recebe o primeiro atendimento, é encaminhada aqui para o senhor. Como é que o senhor identifica que a criança está passando por algum tipo de situação que está sendo prejudicial, algum abuso, algum tipo de violência, né? E como que é tratada essa questão aqui dentro do consultório? Eu vou me valer de uma tríplice. Ela chega ao meu consultório, me vale do depoimento dos pais, em seguida uma observação clínica. O corpo fala mais que as palavras, então ela pode verbalizar, mas o corpo sinalizar de forma diferente. E em seguida, me valer de recurso lúdico e de testagem. Há testes que nós chamamos de testes projetivos, através de traço, desenho, e eu consigo identificar indícios de que essa criança foi abusada. Certo. Dentro desses testes, né, tem até um que a gente fez algumas imagens, que é o teste do desenho. Queria que o senhor explicasse um pouquinho mais detalhado, né, como é que funciona e como que esse teste específico contribui para identificar se a criança está passando por algum trauma, algum tipo de abuso. Esse é um dos testes que nós usamos aqui no consultório, House Tree Person, conhecido como HTP. É um teste projetivo, através de desenhos nós identificamos demandas diversas e também abuso sexual. Quando eu menciono a respeito da casa, qual é o papel da fechadura dentro de uma casa? Impedir um acesso. Quando essa fechadura é reforçada, é um pedido de socorro. Significa que essa criança pode ter sido invadida, alguém mexeu aonde não devia. Segundo lugar, qual é o papel do pai numa família? Ele é a base da família. Se nós observarmos, a casa não parte da base. Significa um distanciamento paterno. Então aí é mais um indício de que houve um abuso e agora nós podemos entender que pode ser ocasionado por pai ou avô, alguém muito próximo. O contexto de nuvens em excesso é um sinal de ansiedade. A criança está passando por um momento turbulento. É uma tempestade na vida dessa criança que ela não está tendo compreensão. A chaminé com uma fumaça, também há um ditado que diz, onde há fumaça há fogo. E isso realmente é um indício de que algum contexto traumático aconteceu na vida da criança. Voltando para a árvore, nós mencionamos aqui que esse nó que tem no tronco é o indício de um abuso, de um trauma, de uma cirurgia, um evento aversivo na vida da criança, algo que marcou expressivamente. A formação do caráter da criança se encerra aos 6 anos de idade. Tudo aquilo que a criança vivenciou dentro do lar, se não for ressignificado até os 6 anos de idade, ela poderá levar para a vida toda. Prova disso é que existem crianças feridas dentro de adultos difíceis. E aí a gente verifica que esse trauma de abuso pode ter ocorrido entre 5 e 6 anos de idade. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui 6 frutos também. Novamente, um distanciamento paterno. Se você dobra a folha ao meio, o desenho está mais para a esquerda do que para a direita. A esquerda é o lado do coração, sentimentalmente abalado. Então, é mais um indício de que pode ter acontecido isso. Para a figura da pessoa, nós vemos uma pessoa retraída. O desenho é pequeno em relação ao tamanho da folha. Significa que ela pode omitir alguma informação ou está sendo vítima de ameaça. Na maioria dos casos, o abusador se vale disso, uma coação. Não conte, porque senão eu vou falar que você queria. Foi algo consentido, a culpa é sua. E a criança envergonhada, ela se retrai. E para finalizar, nós pedimos para complementar com o desenho de uma família. Olhando para a figura paterna, nós temos ressaltado a figura paterna com a região da genitália, né? E um distanciamento da criança em relação ao pai, reforçando que pode ter sido ocasionado pelo pai esse abuso. Entendi. Bom, feitos esses testes, não é apenas um único teste, né? O senhor falou que são outros recursos utilizados também no consultório para chegar a esse diagnóstico, né? Se é que a gente pode chamar dessa forma. A partir disso, dado o diagnóstico, quais são os próximos passos, o que a família tem que fazer, qual que é a orientação que o senhor passa principalmente? Geralmente nós chamamos por uma devolutiva, aquele que me traz a demanda. Se é o pai, conversa com o pai, se é a mãe, o avô, aquele que me traz a demanda tem uma devolutiva e nós orientamos a busca de uma equipe multidisciplinar.
Então, se eu já fiz o meu papel, agora entra em cena o médico, uma vez que tem um indício. Confirmados através de exames, aí o médico vai acionar junto com os pais, o conselho tutelar, e vai tomar as providências cabíveis para que isso não fique impune. E o pós, né, doutor? Porque a gente sabe que esses traumas, eles geram algumas feridas que, às vezes, como o senhor mesmo citou, né, dentro de cada adulto difícil pode haver uma criança que foi ferida de alguma forma. E aí como é que lida com isso no pós? Porque às vezes o pai vai preso, o avô vai sofrer ali as penas cabíveis, e a criança como que fica, né? O acompanhamento, o que é importante nessa trajetória do pós-trauma, pós-ocorrido ali? É necessário ressignificar as dores, trabalhar a ansiedade gerada, a possível depressão, eximir a culpa da criança e trabalhar inclusive uma prevenção, uma tentativa de suicídio, porque uma depressão pode levar a isso. Então nós vamos ressignificar as dores através de um contexto lúdico, através de uma verbalização diferente, informando que nem todo mundo é conforme o abusador, mas que ela precisa sim continuar pedindo ajuda se um novo fato acontecer, se valer de grito, de sair correndo e de jamais guardar para si, que ninguém toca na sua parte íntima. E a criança tem que entender que a culpa nunca é dela, é do abusador. E quando eu me calo, quem se beneficia é aquele que foi o abusador. A gente fala bastante da questão do abuso sexual, que é algo que chama mais atenção. Mas tem também, né, doutora, a questão da violência física, né, agressão. Então, tudo isso também, de alguma forma, contribui para chegar a esse diagnóstico de que aquela criança está passando por algum tipo de agressão. Há alguns indícios de que essa criança esteja sendo abusada. Indícios físicos, na região do genital, vermelhidão, roxo, coceira, corrimento. Há também problemas emocionais. A criança se retrai, se tranca no quarto, não quer mais brincar, volta a ter hábitos regressivos, falar errado intencionalmente, querer sugar o seio da mãe. Então ela começa a regredir, fazer esfínteres na roupa, perde o sono, sensação de culpa, choro recorrente. E aí aquela pessoa que era tão carinhosa com ela, de repente ela quer se repudiar, se distanciar da pessoa, como se a pessoa realmente causasse um mal ao seu filho. Então, um sinal de alerta, se isso acontece com seu filho, não force o contato físico e jamais permita que seu filho fique com uma pessoa sozinho, mesmo que seja da confiança. A gente tem que pecar pelo excesso. E só para finalizar, a questão do atendimento, o acompanhamento psicológico, sempre fundamental em todas as etapas do processo. Todas as etapas do processo, trabalhando o reelaborar a ansiedade, a possível depressão, na tentativa de reparar os danos e reinserir essa pessoa no seu contexto. Perfeito. Acho que é isso, doutor. Falando de tudo. Acho que sim. Passou, né? Beleza.